E eu quero colocar 3 discursos para vocês. Primeiro, do Lula, olha isso, tá? Lula reclamando, falando que brasileiro reclama de pagar imposto. Vamos colocar o primeiro para vocês aí. O Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador 8 anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Um abraço, parabéns, Marinho, parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho. Não era esse vídeo que eu tinha pedido, mas tudo bem, a gente segue com o vídeo do ministro do Trabalho. Depois eu jogo do imposto, mas a gente faz uma primeira rodada. O ministro do Trabalho também falou. Vamos ouvir o Marinho. Marinho tem algo a dizer. Olha ele aí. Que a partir desse projeto de lei, inclusive, influencie nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigo do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possa sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça a condição de cidadania, condição de vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Adriles, eu vou começar por você essa daí. A esquerda lunática. Infelizmente, esse discurso ainda leva muito jovem, Adriles. É o discurso da justiça social e do Estado que consegue ajudar o empresário. Você está percebendo a ajuda que o Estado está dando para o empresário aí no discurso deles? Não. Aqui, ó, chamaram a gente para conversar. Não vamos conversar. A gente já falou muito. Agora enfia aqui, ó, toma iFood. E se não gostar, vaza. Acho que é o recado deles. A esquerda não é lunática, a esquerda é o que é. Ela tem uma mentalidade perversa, qual seja, de criar obstáculos, criar todo tipo de limite a empresas privadas, sobretudo grandes empresas privadas, cercear a possibilidade de mercado de trabalho, e onerando mais ainda essas empresas, regulando o trabalho, impedindo a expansão dessas empresas, de ampliar o mercado de trabalho, com mais impostos que nunca vão exatamente na mão do trabalhador, vão para a mão do Estado. E o que o Estado lulopetista faz? Cria 40 ministérios, dá 20 bilhões de emenda parlamentar para deputado votar como ele quer, dá no bolso de deputado, dá no bolso de empresário, conluiado com ele, com o governo petista, dá no bolso de toda a sorte de coisa que não vai para o bolso do trabalhador e ainda tira a possibilidade de expansão do trabalho do trabalhador. E faz com que o empresário do iFood, do Uber, tenha que pagar 3 vezes o salário do empregado para criar obstáculos, para criar dificuldades na produção de trabalho, na expansão do trabalho. O Uber e o iFood são empresas que dão muito, mas muito certo no Brasil. E o que o governo Lula petista quer? Sob pretexto de melhorar as condições de trabalho. Melhorar a condição de trabalho é dar mais emprego, meu Deus. Você vai onerar mais ainda o consumidor, que vai pagar os impostos curchantes, que o governo do PT quer enfiar goela abaixo do Uber e do iFood. Você vai custear mais ainda o trabalho, você vai custear a vida, onerar mais ainda a vida do empresário, que vai poder dar menos trabalho. Os empregados vão ganhar menos, porque vão ter que pagar mais imposto também, e vão fugir. Daqui a pouco o iFood e o Uber enchem o saco e dão uma banana para o governo, dão uma banana para o Brasil, e aí o brasileiro vai ter que sair atrás de comida e vai ter que voltar a andar de ônibus ou pagar 5 vezes o valor do Uber no táxi, que já é extremamente onerado, por isso que é tão caro assim. Ou seja, é o governo da esquerda fazendo o seu velho lema. Dificulta a vida do empresariado, dificulta a vida do médio, do micro, do grande empreendedor que não esteja alinhado com ele, dificulta o mercado de trabalho, dificulta a ascensão do trabalhador através do emprego,
para depois criar um cinturão de pobreza imensa, destruir a classe média do Brasil e do mundo, e você dá um bolsa salsichão, dá um bolsa marmita e ganha o voto daquele miserável que não sabe que ele, miserável, se tornou miserável desgraças ao governo. É a velha tática da esquerda no Brasil e no mundo. É isso aí. A gente tem 2 vídeos para passar, Didi. O do Lula falando da nossa cultura de reclamão. Olha como a gente reclama, que a gente paga pouco imposto, né? Poxa, muita gente fala, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte, no Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Então, na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha pobrezinha, sabe? Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma casona, ou seja, aí você aumenta tudo, porque você quer ter uma participação maior na fatia do que você vende. A Previdência Social, vou contar uma história minha, para não contar a história dos outros. Eu tenho a minha irmã, que é 1 ano mais velha do que eu, 2 anos. Ela fez 80 anos. O marido dela a vida inteira foi caminhoneiro. A vida inteira, trabalhou a vida inteira. E eu falava para ele, Antônio, você tem que pagar a Previdência Social, Antônio. Você tem que pagar, porque a vida, ela dura um determinado tempo, mas a vida acaba. Você ganha dinheiro para você pagar sob ideia, Antônio. Paga a Previdência. Não, mas acho que eles achavam que estava me enganando. Não era a mim que ele estava enganando, eu não ia precisar da Previdência dele, era ele próprio. Ele morreu de câncer. E a minha irmã vive com um salário mínimo. E ela vive reclamando, porque eu ganho tão pouco, eu ganho tão pouco. Você ganha tão pouco porque teu marido pagava tão pouco. Se teu marido pagasse tão justo como era normal, você estaria ganhando normal. Isso vale para vocês. Para pagar sempre é muito, né? Mas na hora que a gente vai receber o benefício, é preciso que a gente saiba que a gente, quando puder, a gente vai ter que pagar um pouco mais para a gente garantir. Não é para a gente, é para quem fica dependente da gente. É porque quando a gente vai embora, a gente deixa alguém às nossas custas, a gente fica dependendo da gente. Então nós precisamos garantir desse futuro. E por isso a Previdência precisa se calçar para ter recursos. Ele pagou imposto no triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia? É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta, né? Em Atibaia, em todos esses lugares. E Didi, tem outro vídeo também que o Didi mandou pra gente, que a gente vai rodar aqui pra vocês. Mensal como motoboy? 5,5 por mês, bruto. E limpo, quanto que é mais ou menos? 4,5. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Pela liberdade que você tem de trabalhar o horário que você pode, tem uma parte pra ficar em casa, vale a pena, Pia. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? Cara, uns 3,5 por mês. E limpo, quanto você consegue tirar mais ou menos? 4,5 por aí. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Vale muito, muito, muito mesmo. É isso, né? O governo olhou os caras ganhando uma graninha com liberdade, com horário, com maleabilidade, para poder escolher quando vai trabalhar. Falou, pô, eu preciso pegar minha cota nisso, Didi. É o discurso do Lula logo antes desse vídeo do motoboy dando entrevista. Bom, 2 coisas. Primeira, quando for colocar vídeo do Lula, me avise que eu não vou participar do programa. Eu não tenho saúde mental para aturar nem a voz desse sujeito, cara. Eu não aguento nem ouvir a voz do cara. Certo? Então, o Fio Diário tem que me pagar insalubridade toda vez que tiver um vídeo desse sujeito aqui. Dito isso, eu concordo aí com o nosso querido doutor Marcelo, porque tudo se resume à grana, irmão. Tudo isso aí se resume à grana, é uma pantomima, é uma palhaçada, é um teatro que eles estão fazendo aí de justiça social, de defender motoboy, de defender motorista de aplicativo. Não tem nada disso. Marcão, as contas já foram feitas, meu irmão. São 279 milhões de reais todo mês. Todo mês vai pingar nos cofres do governo, nos cofres da Previdência, 279 milhões de reais. É nesse dinheiro que eles estão de olho. Como disse o doutor Marcelo aí, justamente para uma parte embolsar e a outra parte seguir o seu rumo natural aí da Previdência Social. Então, não tem nada além de querer arrecadar. Veja bem, hoje eles não arrecadam nada. É zero. Então, eles estão um pouco se lixando, rapaz, se o iFood, o Uber forem sair do Brasil. Eles não estão ganhando nada com eles aqui. Se continuar não ganhando nada com eles fora, não estão nem aí. Esses caras não pegam Uber, porra. Eles andam de carro oficial, andam de carro
particular, blindado, etc. e tal. Então, eles não vivem a realidade do povo. Outra coisa que eles querem, além do dinheiro do povo, criação de sindicato. Será instituído a categoria, meu filho, de trabalhador autônomo por plataforma, com sindicato específico. Ou seja, mais sindicalista, mais gente para mamar na teta, mais gente para votar neles. Eu não mandei um vídeo para vocês, mas eu tenho aqui um vídeo de uma motociata dos entregadores de iFood, todos com a bandeira de Lula. Todos fizeram L. Agora se arrombem, cambada de otário. Se arrombem. Vocês fizeram L. Vocês colocaram o cara lá. E agora ele vai destruir o seu emprego. Isso, se o seu emprego ainda existir, né? Você vai ganhar menos. Veja bem, os principais pontos da proposta. Jornada de 8 a 12 horas, certo? Com um piso nacional de R$ 1.412. Em caso de acordo coletivo, esse período poderá chegar no máximo a 12 horas. Ou seja, se o cara tem 25, 30 anos, um jovem que tem disposição de trabalhar o dia inteiro, claro, sem bater o carro, sem cair da moto, ele não vai poder fazer. Ele vai ter que se adequar das ou 8 ou até 12 horas. Salário mínimo. O projeto determina o pagamento por hora trabalhada no valor de R$ 32,09. R$ 8,00 do trabalho e R$ 24,00 referente ao custo de motorista, celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, imposto, etc. Reajuste. O trabalhador deverá ter um reajuste anual igual ou superior ao reajuste do salário mínimo. Que empresa vai aguentar isso, né? Sem vínculos exclusivos. O trabalhador pode trabalhar em várias empresas se ele quiser. Sindicato será instituído. A Previdência, evidentemente, que vai... contribuição de 7,5% sobre os valores referentes à remuneração. Suspensão de trabalhadores. As plataformas digitais terão de seguir diretrizes para excluir trabalhadores dos aplicativos. Ou seja, engessaram a categoria de um jeito, engessaram aí os trabalhadores de tal modo que eu não sei, sinceramente, se a gente vai continuar a ter esse tipo de serviço no Brasil, tanto de iFood quanto de Uber, 99, essas coisas. Não sei se vai ser viável para essas empresas continuarem o serviço aqui, implementando o seu trabalho aqui. Então, é muito provável que o que vai restar para a gente? Táxi, que vão cobrar o que quiser. No táxi você entra e não sabe quanto você vai pagar na ponta, como é no Uber. Você sabe exatamente do ponto A para o ponto B quanto vai custar. Você pega se você quiser. No táxi não, irmão. No táxi você vai entrar e se eles reinarem sozinhos, vão cobrar o que quiserem. E quanto ao iFood, a Rappi, esse tipo de empresa, se elas saírem, é você que vai ter que pegar seu carro e ir lá para a pizzaria ou para a churrascaria, enfim, o que você quiser comer, ou, se a empresa não tiver um entregador. Ou seja, o Brasil está regredindo aí 15, 20 anos em apenas um ano e 2 meses. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.